E já estamos de volta aqui no consultório. Eu falei antes da vinheta terminar. Eu aguento, eu mesma. Já chegou aqui a participação agora do professor Alessandro. Bem-vindo. Muito obrigado. Um dia inteiro de correria na escola, volta às Muita aulas, correria, né? 5 reuniões hoje. É, só isso. Praticamente 5 palestras também. Mas estou muito satisfeito, muito feliz e honrado por participar do programa. Então, bem-vindo à 6ª palestra do dia, viu? A gente vai pedir para você falar aqui, expor. Como é que anda a educação adventista? As escolas. Nós temos crescido bastante, muito. o nosso colégio cresceu 20%, ainda estamos em processo de matrícula, nós estamos muito contentes, crescendo em qualidade e também em quantidade. Tem sido uma bênção. Que bom. Professor, uma pergunta que ficou assim para a gente continuar falando sobre ela, é de uma mãe que nos escreveu e já outras estão repetindo a pergunta, mas e a idade para mandar o filho para a escola? A escola adventista não costuma receber crianças em tenra idade, ali 2, 3 anos, não tem esse... Não, na verdade, nós passamos a ter. Por exemplo, nós abrimos turmas de maternal esse ano. É novidade. Nós trabalhamos dentro de 2 conceitos. Okay. Um é o mundo ideal. Dentro do mundo ideal, uma das nossas precursoras, Ellen White, escreveu que o ideal é que as crianças não fossem para a escola antes dos 8 anos para receberem diretamente da mãe, da família, essa instrução. Okay. Mas depois ela própria escreveu que, em alguns casos, crianças cujos pais não têm estrutura para cuidar, algumas delas seriam melhor cuidadas na escola. Então, nós podemos ver essa situação. No mundo ideal, não seria o melhor. Seria melhor que as famílias dessem a primeira educação da criança e a escola a complementasse depois junto com os pais. Ajuda você, né, Eduardo, que na sua infelizmente, posição, nós não estamos no mundo ideal, né? Que é a realidade, né? É, realidade. Mas não discorda da Maria de Lourdes. E no final das contas, então, estamos dizendo a mesma coisa. É praticamente a mesma opinião, mas colocando 2 situações diferentes. É uma opinião conciliatória. Isso. Muito bem colocado o ideal e o real. Sem o ideal e do real. A primeira mãe que nos escreveu dizendo da filha de 4 anos que ela escolheu não mandar agora para a escola só no ano que vem. Parabéns para você. Eu acho que quando os pais puderem caminhar nessa direção, sempre será melhor. Os pais puderem dar a primeira educação, sempre será melhor. Aí, quando chegar a época do desenvolvimento da educação formal, a criança vai estar bem preparada para isso também. Psiquicamente, né? Porque se ela recebe o amor do pai e da mãe nesse tempo, ela está forte para entrar na escola e falar: tchau, mãe, tchau, pai, né? Agora eu vou para esse mundo, porque desperta a minha curiosidade. Eu queria propor um pensamento, né, se me permitirem, dentro de um escopo um pouquinho mais amplo. O que é educação? Qual é o propósito da educação? A gente tem que partir da origem. O que é o homem? O homem foi feito à imagem de Deus. Dentro da pedagogia adventista ou da pedagogia cristã, seja qual ela for, nós cremos que o homem foi feito à imagem de Deus. Para quê? Para se relacionar com ele e também uns com os outros. Relacionamento vertical e horizontal. Também para se relacionar consigo mesmo, por isso somos seres racionais. Para se relacionar com o mundo, com a natureza. Mas vejam que a palavra é sempre a mesma, relacionamento. Esse é o propósito da educação. Relacionamento. Qual é o primeiro relacionamento da criança? Família. Hoje a gente pensa que a educação é para desenvolver o cognitivo e tantas outras coisas. Na verdade, ainda deveria ser esse o foco. O homem depois desviou-se dos caminhos de Deus. Ele quebrou o relacionamento com Deus. Vejam que coisa interessante. A independência. Então passa a ser o propósito da educação nos tempos de hoje, no mundo de hoje, restaurar esses relacionamentos com Deus, com o próximo. Qual é o melhor ambiente para o relacionamento nos primeiros anos? Família. Fica muito claro dentro dessa perspectiva. Família. A gente pensa na escola num lugar onde a gente aprende coisas para a vida, a gente está se preocupando muito com o relacionamento com as coisas criadas. Mas o relacionamento principal ainda é em primeiro lugar, com Deus e com o próximo. Por isso que a família continua sendo o melhor lugar para se educar. O relacionamento. E a escola deveria dar continuidade a isso. Valeu a pena ele esperar, viu? Pra você chegar agora no segundo bloco.
Então tá ótimo. Olá, quero falar do meu caso para que sirva de exemplo para todos os pais. Eu hoje estou com 28 anos e tive uma educação sempre muito rígida e muito presa. Não culpo meus pais por nada, afinal, graças a essa rigidez, hoje sou muito disciplinada e sempre fui muito estudiosa e consegui um bom casamento. Ela põe reticências. Porém, por outro lado, minha mãe nunca me deixou sair nem fazer nada sozinha. E hoje, mãe de um filho de 3 anos, eu sinto muita dificuldade de sair sozinha e receber pessoas sozinhas. Tenho dificuldade de lidar com pessoas, sou insegura, estou sempre preocupada em não decepcionar alguém. Tarefas simples como levar meu filho ao colégio, para mim, é uma tortura pelo fato de eu ter de dirigir, por exemplo. Porém, tenho amigos, não sou totalmente antissocial. Mas é uma dificuldade que ela apresenta, né? Relacionamento. Meu filho já está na escola, ele é muito ativo, ama ir à escola, chorou, nunca chorou, é desinibido igual o pai. A escola me ajuda porque meu filho é bem agitado e ele gasta as energias, ele é um doce de criança, super carinhoso, porém bem treloso, diz ela. Não quero criá-lo solto, porém também não vou prendê-lo tanto. Gostaria de uma opinião de vocês. Acho que a partir das dificuldades dela, como lidar com esse filho que é diferente dela, né? Imagino que seja isso, né, amiga? A tendência, né, nossa, é nunca chegarmos ao centro, né? Se nós estamos no 8, a nossa tendência é ir para o 80 ou vice-versa. Mas depois nós conseguimos chegar, né, no equilíbrio quando você busca a verdade e a realidade. Essa mãe me parece que ela foi um pouquinho além da repressão, ela foi muito reprimida e, é óbvio, dificultou e até dificulta até hoje os seus relacionamentos. E ela me parece que o filho está um pouquinho além do equilíbrio, que ele é muito mais, quer dizer, ela foi totalmente fechada e ela soltou o filho para que ele fosse livre, para que ele vivesse a liberdade dele e a liberdade que ela não viveu, né? E ela diz, a escola me ajuda, né, nesse ponto de colocar um pouquinho mais de limite nele. O pai também, ela diz, meu marido é muito comunicativo. Deu um contraponto, talvez, para esse menino? É, porque a necessidade dela é de libertar o filho, para que ele não sofra o que ela sofre até hoje. Você vê, 27, 28 anos... ela ainda está sofrendo de dificuldades de relacionamento. Por causa de uma repressão. O que você está pensando aí, Eduardo? E talvez ela esteja aprendendo até a maneira como se relacionar com o próprio filho, né? Pode ser o processo inverso também, né? Porque quando você media, quando você faz a mediação, né? Você acaba também, de uma certa forma, reaprendendo, reestruturando aquilo que você sabe, os seus conhecimentos, né? Quem sabe esse filho não tem muito para ensinar essa mãe, né? Com certeza. Professor, o que está pensando aí? Eu, honestamente, não consegui entender qual é o verdadeiro problema, porque isso pode ser uma característica dele. De repente, ela está de um extremo tentando olhar o outro. E fica muito complicado ver a uma distância tão grande. Eu creio que ela precisa compreender também quais são as dimensões do limite. Falando aqui do limite. Nós geralmente pensamos no limite como algo para colocar um obstáculo. Nós poderíamos pensar nessas paredes e entender que elas são um limite, mas elas têm um sentido negativo? Não. Um atleta que está numa piscina tentando quebrar uma marca, está fazendo o quê? Superando um limite. Uma pessoa que está subindo uma montanha, escalando, superando o limite. Então, nós temos dimensões do limite. Existem limites que devem ser superados. E hoje, os pais, os educadores acabam fazendo uma inversão. Alguns limites que deviam ser superados, a gente acaba colocando o limite para realmente limitar no sentido real da palavra. Outros limites que não deviam ser desafiados estão sendo. A gente está invertendo a dimensão desses limites. Pode ser o que para ela seja um problema, para ele não é. Agora, se tem um problema comportamental, se isso está gerando algum problema na escola, né, o excesso ali, isso precisa detectar qual é a verdadeira raiz. É difícil assim... Mas aparentemente quem tem problema é ela, não a criança. Me pareceu que ela só está querendo passar o trauma que ela viveu para que os pais de hoje não cometam essa falha. Ela falou em testemunho, né? Mas ela precisa de ajuda.
você precisa de ajuda, viu, amiga? Porque talvez você esteja a caminho de desenvolver alguma síndrome, que ela tem medo de dirigir, ela tem um pouquinho de dificuldade de relacionamento, ela pode estar caminhando assim num caminho perigoso? Ela pode estar caminhando com 28 anos, ela pode estar caminhando para desenvolver uma síndrome qualquer. Entendeu? Então procura ajuda, viu, amiga? Por enquanto você tem um marido ótimo, como você mesma fez questão de dizer, é comunicativo, seu filho está ótimo, bem desenvolvido, super dinâmico. Deixa eles, agora cuida de você, tá bom? Beijo, querida. Hoje me dizem aqui que é o dia de não violência. Mas, menino, pois não é que o dia de não violência é todo dia, né? Ou deveria ser? Mas, enfim, já que é uma campanha, muito bem. E ele pergunta assim, deixa eu ver quem escreveu, foi o professor Davi, participando aqui com a gente. Ele diz, o bullying é um fator que favorece o desenvolvimento de traumas na infância? Total, né? Absolutamente. Com certeza. E como os traumas da infância afetam a vida adulta? Como solucionar esses problemas? Agora, o caso da moça que nós lemos, ela coloca suas dificuldades como sendo alguma coisa que tenha o seu início lá na infância, na educação, no que recebeu dos pais. É por aí, pessoal? Claro, né? Passado e presente de retomar interligado, né? aquele pensamento que estávamos falando sobre os relacionamentos. Muito do que tem sido colocado como trauma, a meu ver, não é o problema, é um sintoma do problema. Nós nos tornamos independentes de Deus, isso afetou o nosso relacionamento com Ele e, consequentemente, os outros relacionamentos. Quando nós não temos um desenvolvimento equilibrado em todas aquelas 4 áreas ou 4 pontos de relacionamento, com Deus, com o meu próximo, comigo mesmo e com o mundo criado, qualquer um deles que esteja em desequilíbrio causa problemas emocionais, ele causa uma doença emocional. E essa doença, essas doenças se somatizam. O principal relacionamento que a gente tem é o relacionamento de dependência de Deus. Claro que eu acredito que às vezes algumas intervenções são necessárias. Nós temos aqui, né, uma profissional que trabalha nessa área para ajudar as pessoas, mas eu creio que um dos grandes caminhos, ou talvez o principal caminho, é restaurar o nosso relacionamento com Deus. E aí, o nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com o mundo, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo resolver o problema dentro da ótica humanista, apenas o relacionamento uns com os outros. Nós não vamos conseguir resolver sozinhos. A grande questão, professor, é essa criança nesse lugar, sendo criado neste lugar, né, de relacionamentos desequilibrados. E essa criança não tem essa percepção de não aceito isso, né, o que minha mãe e meu pai estão vivendo é um problema deles, isso não me afetará. Infelizmente, tudo que a criança vivencia no lar, e ela ainda não tem o poder da decisão, ela está vivenciando relacionamentos difíceis dos pais. É verdade. Deixa eu só dar a palavrinha aqui para ele, que ele pediu a senha e eu dei a senha para ele. Me perdoe. Vai, Eduardo. Falando um pouco sobre o e-mail do professor Davi, né? Ele falou da questão do bullying, né? Isso. Quando eu trabalhei no Instituto Adventista Caxiense, tinha um aluno lá que ele chegou na escola com notas muito baixas. E assim que ele começou a estudar o bimestre, a gente não entendia como ele podia ter notas baixas se ele era um bom aluno. E a gente foi entender que ele tinha um problema na fala dele. Então, na escola antiga, ele era muito discriminado. Então, em algumas matérias que eram determinantes, né? Seminários, apresentações de trabalho, ele ficava constrangido. Então, ele não participava porque ele sofria com gracinhas de colegas, gracejos, então ele não fazia nada e aquilo foi prejudicando o aprendizado dele. Na escola, lá na escola que a gente trabalhava, a gente fez um trabalho com os outros alunos para que ele fosse aceito, mesmo ele trocando uma letrinha ou outra, porque ele tinha a chamada língua presa, né? E aí ele começou a participar ativamente. Então, aquele trauma que ele tinha na outra escola foi sanado e isso ajudou até o desenvolvimento dele. Então, a gente tem que ver essa questão do bullying que prejudica das mais variadas formas. E era uma questão, assim, sempre sofremos
qualquer um de nós que tivéssemos um traço ou uma característica diferente da maioria, sofria bullying, mas ninguém dava esse nome, não se falava dessa maneira. E os traumas, até hoje existem pessoas que carregam suas histórias por conta disso, né, professor? Tem algum trauma na sua vida que o senhor pudesse compartilhar com a gente a partir do bullying? Eu queria, antes, acrescentar que nós estávamos falando, então, do verdadeiro objetivo da educação, dentro desse contexto do relacionamento, que deve ser o nosso objetivo, restaurar os relacionamentos e para que as pessoas tenham de novo a imagem de Deus. Que elas tenham o desenvolvimento harmônico de todas as faculdades do ser. Agora vamos pensar o seguinte, se eu quero que meu filho se desenvolva dessa forma, se eu quero que ele aprenda a se relacionar com Deus, a depender de Deus, para relacionar-se com o próximo, o que eu devo fazer? Eu devo fazer o que eu espero que ele faça. Na verdade, eu devo ser o que eu espero que ele seja. Aí vai um conselho muito importante para os pais. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, para que nós tenhamos equilíbrio. Só pessoas equilibradas ajudam os filhos a equilibrar. Só pessoas educadas educam verdadeiramente. Então nós precisamos colocar isso em primeiro lugar. Qualquer outra coisa que a gente fale aqui possa ser uma técnica. Vai pelo caminho da técnica. Pode acabar sendo uma visão assim humanista do eu consigo fazer. Há conselhos que são úteis sim, mas em primeiro lugar devemos buscar esse caminho. Vejam como Jesus foi sábio quando disse: devemos amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Ele resumiu o princípio, a utilidade da vida, o sentido da vida nessas palavras. O relacionamento com transcendente, relacionamento vertical e o relacionamento horizontal. Mas quando você está falando saímos de ideal, disso, né, pastor? ficamos doentes. Então, o meu principal conselho é que os pais busquem esse princípio, se relacionam com Deus, porque deste equilíbrio nós tiraremos muito proveito para equilibrar os filhos. Como é que você disse? Esse é o ideal, né? Agora, o mundo real está um pouco distante disso. Infelizmente. Mas isso é o que se evidencia no mundo, mas esse continua sendo o plano de Deus, o propósito de Deus. As condições a educação é para isso, né? Mudaram, mas o propósito é o mesmo. Na verdade, o propósito se tornou ainda mais definido, mais importante. Então, dos seus alunos da sua escola, quantos que você percebe que estão no mundo ideal e no mundo real? Aí é que está a questão. Eu, como professor, eu costumo dizer que eu devo ser a mudança que eu quero ver. Numa pedagogia humanista, o professor, ele pode ser um mero facilitador, como se tem dito por aí. Mas numa pedagogia cristã, o professor é modelo, ele é exemplo. O pai é modelo, o pai é exemplo. Ele deve pegar na mão do caminho e, como diz a Bíblia, dirigir a criança no caminho em que deve andar. Não tem como eu apontar o caminho e dizer vá. Eu preciso estar no caminho para dirigir no caminho. Então, a pedagogia cristã é a pedagogia do ser, não é do fazer. Aí é que entra a dificuldade, a irrealidade, como você diz, porque assim, nesse mundo moderno, falar de Deus na escola já é praticamente proibido. Então, como é que você restaura os valores? Como é que você restaura, né, se perde de vista esse princípio, que é o princípio inegável? Educação é restauração, nós estamos falando de educação cristã, dos princípios, todos os princípios têm o fundamento da palavra de Deus para a nossa restauração. Então fica o ideal e o mundo real. Só que o ideal precisa ser buscado, né? Exatamente. Não é, Maria de Lourdes? Com certeza. Não é, Eduardo? A gente precisa caminhar, porque se eu ficar só aqui no que tenho, o que eu tenho é só isso, aí a gente não prospera. Mas o professor precisa ir para o intervalo. Tá ok. Diga a sua palavra. Eu completo o pensamento 10 depois. segundos, vai lá. Se no plano de Deus, é uma frase curta, se no plano de Deus eu dependia dele, meu relacionamento de dependência com ele era a base da felicidade nos outros relacionamentos, no mundo de hoje, essa necessidade aumentou ou diminuiu?
Você responde aí de Nesse casa mundo junto real, com a gente? é isso. Amados, deixa eu dizer aqui, por exemplo, como ajudar seu filho a amar Jesus. Sugestões práticas para transmitir valores espirituais. Olha só, como ajudar seu filho a amar Jesus. Isso aqui é um guia prático, vai ajudar você, mãe, você, pai, a lidar com essa educação que você precisa ter um norte, né? Por onde andar, mas tem muitas vozes dizendo vai por aqui, vai por acolá, esse é o caminho, não, deixa o filho. E então, o que a gente faz? Olha que livro fantástico. Este livro ensina as crianças a amar, confiar, obedecer, perdoar, pedir perdão, orar e respeitar a palavra de Deus. Esse é um trabalho publicado pela Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, aparece aí. Visita lá, tem outros livros, por exemplo, o livro Educação. Enfim, a gente vai dando dicas para vocês. Até já!